Olá, boa noite, pessoal. Oi, boa Oi, boa noite. noite. Tudo bem? Doutor Marcelo, doutor Daniel, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? Véspera de feriado, mas vamos falar um pouquinho aqui, né, da história de vocês, né? Com a história, com os aparelhos autoligados. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, da Natália também aqui, que é a nossa gerente do comércio exterior. E agradecer aí. Podem se identificar aí, falar um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Daniel, a palavra é sua. Tudo bem? Poxa, tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigado, viu? Obrigado a, a Natália, com quem eu tenho sempre estado no webinar, né? E Thalita, pelo convite. E feliz de estar aqui também com o Daniel, conheço o trabalho dele. Um prazer. E devolvo para ele a palavra. Bom, boa noite, né, a todos. Obrigado, Marcelo, pelas palavras também. Tenho acompanhado o seu trabalho também, bem bacana. Legal de trocar essas figurinhas aí. Obrigado, Thalita, Natália, conhecidas de algum tempo, né? E vamos lá. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Quando vocês começaram em ortodontia, vocês já de cara se viam trabalhando com autoligado? Como é que foi esse momento de descobrir o autoligado? Bom, vou começar aqui então, tá? Vai lá. Na verdade, eu comecei na ortodontia em 2007. Foi quando eu conheci a Adtech, né? Desde lá eu trabalho com a Adtech, mas nem ouvia falar de autoligado ainda na época, né? Não se Uhum. falava disso aqui no Brasil, pelo menos onde eu aprendi, né? Na minha escola, não se falava de autoligado. Eu fui num congresso em 2009, se não me engano, 2010, e eu ouvi uma palestra falar de autoligado, falar de Damon. Eu falei, gente, que negócio esquisito, né? Mas aquilo lá me falei, putz, um pouquinho que eu ouvi, putz, eu achei legal esse negócio aí. E eu fazia uma ortodontia bem simples, sabe? Bem, eu não queria ser o ortodontista, né? Queria fazer uma ortodontia simplesinha para atender meus pacientes e nada demais. Mas essa palestra do autoligado me chamou a atenção. E aí, em 2012, nessa mesma escola, teve um curso, uma imersão rápida de 2 dias de autoligado, onde foi apresentado o Easy Clip, né, com a precisão Damon. E quando eu fiz esse curso, eu falei, putz, é isso aí que tem que acontecer. Falei, putz, para mim a ortodontia fez muito mais sentido quando eu ouvi falar de autoligado. Só que na época não se tinha muito conhecimento de autoligado, né? Então foi um curso muito rápido, né, muito raso, de 2 dias. Foi muito simples, não tinham todas as respostas para que a gente precisava. E a partir daí eu fui buscando conhecimento em vários outros lugares, várias outras escolas, dentro, fora do Brasil, e fui buscar. E dentro disso que eu fui montando a minha maneira de trabalhar, fui juntando alguns problemas, né? Entendendo o que acontecia, o que tinha de bom, entendendo o que tinha de ruim, né? Tentando aproveitar o que tinha de bom no sistema e tentando sanar o que tinha de ruim no sistema. Foi quando eu fiz esse link, né, com o que a gente faz hoje, que é com a técnica bidimensional. E o que te chamou a atenção nesse curso que você falou, na técnica, né, de autoligado? O que te chamou a atenção ali na mecânica? Intuitivamente, quando eu via na ortodontia aquela borrachinha, aquela coisa que travava, arcos desde o comecinho muito amarrados, aquilo lá para mim, eu não sei, era muito intuitivo, mas não, eu achava muito forçado as coisas, sabe? E quando eu Uhum. ouvi falar de autoligado, de musculatura envolvida, de coisa mais natural, eu falei, putz, me fez mais sentido, sabe? Me soou mais lógico na minha cabeça. Me soou mais simples. Eu achava muito protocolar. Mas, gente, como é que vai saber que era uma receitinha de bolo? Ah, primeiro mês esse arco, segundo mês esse. Mas, pera um pouquinho. As pessoas não são iguais, né? Tem quanta variação, né? De musculatura, de hábitos, enfim, de um monte de coisa que acontece. Uhum. E quando eu comecei a perceber que tinha um sistema
que respeitava mais a biologia, a individualidade do paciente. Uma coisa que eu nunca fui concordava muito também é a questão de, poxa, vamos ficar amarrado numa cefalometria, num traçado, o traçado manda fazer isso ou fazer aquilo. Para mim era muito engessado esse sistema. E quando eu Uhum. vi, poxa, um sistema que olha muito mais a face do paciente do que um traçado, do que ficar medindo dente, extração e desgaste, sabe? Quando eu vi um sistema que era muito mais suave, natural para mim, me fez mais sentido. Foi quando eu fui buscar mais conhecimento sobre o assunto. Sim. E você, doutor Marcelo, qual que é a sua história e como que iniciou, né, a história com os autoligados? Ou tá sem áudio? Tá mutado. Ó, Aí. o Fernando aqui nos comentários está falando que conhece desde 1990. Sim. Poxa, Só queria eu ter assim, conhecido nessa época. ele pode ter conhecido o Damon ou antes, alguns ativos. Uhum, Existia o Speed e outros depois, um chamado Time. Na verdade, eu sempre fui um professor de sala de aula na universidade e uhum, ensinava técnicas de convencional que exercessem forças leves. E por isso eu gostava de Rickerts e ensinava Rickerts. O problema é que não necessariamente as pessoas aprendiam Rickerts. Rickerts exige um tempo de cadeira que as pessoas passaram a não ter, porque uhum, quando a ortodontia perdeu muito do seu valor de mercado, as pessoas tinham que ter consultas que fossem um custo-benefício, os colegas, que correspondessem de algum modo a alguma melhor remuneração. E foi quando o Straightware chegou de uma forma que podia lidar com isso, com seus arcos de memória e contínuos, sem você precisar ficar dobrando o fio. Claro que Straightware é extremamente limitado, mas foi o que eu passei a ensinar novamente, considerando o mercado. Eu sou professor de ortodontia desde 2002, então já vão um pouquinho mais de 20 anos. Eu era professor assistente, depois assumi a cadeira aqui em Santos, então, como titular na graduação, fiquei uns 10 anos, tempo que eu coordeno após, então, após de orto. uhum. Pós de horta que a gente consegue fazer as experiências. Então, eu comecei a fazer com que... Dá licença, vocês ouviram aqui meu Whats? Chega de Whats agora para a gente conversar com tranquilidade, pelo amor de Deus. Né? Né? E aí, eu tenho um anseio de buscar o que for melhor para o ortodontista viver ali dentro da sala dele de consultório, onde ele está sozinho. E de ensinar de um modo que ele de fato possa usar aquilo. O que aconteceu é que Straightware aboliu forças leves que havia em Rickett's quando a gente passou a usar arcos contínuos. Essas trocas de fios, como o Daniel falou, do mais leve para o mais grosso, passando por vários calibres. Na verdade, quando as borrachinhas estão ali atando e impedindo e aumentando o atrito, você precisa impor forças mais pesadas. E aí comecei a ensinar ROT e na sequência MBT. Insatisfeito com aquela chuva de pré-molares nas nossas lixeiras, com a dificuldade de criar espaços, até em adolescentes, eu passei a buscar voltar a estudar forças leves. Então, ainda não havia. Veja, eu fui até Londres e passei Londres um curso rápido, igual esse que o Daniel disse que fez. Esses cursos de fim de semana, de no máximo Uhum, 4 dias. Então, em Londres tem um grupo lá, Excelência em Ortodontia. E eles trazem professores que fazem ciência para, ao final, dizerem: usem isso, usem aquilo. Não usem isso, não usem aquilo. E eu acho bem legal que lá no Reino Unido,
Os clínicos não ficam lendo artigos. Eles pagam para que professores que fazem ciência e pesquisa reúnam os artigos e então cheguem num consenso. Olha, corrente elástica cinza e corrente elástica transparente mantém elasticidade por mais tempo que correntes elásticas que recebem corante. Então, utilizem somente cinza. Eles mostram todos os artigos e as metodologias, mas a conclusão é assim, bem simples e protocolar. Uhum. Aí os colegas ficavam assim. Foi quando eles começaram a falar que autoligados geravam um movimento mais fisiológico, saudável, do que a aparelhos submetidos a maior atrito, e faziam isso de tal modo que a fase 1 de tratamento, alinhamento e nivelamento, pode ser, inclusive, mais rápido, apesar de atuar em casos mais complexos, apinhamentos mais graves. Então, eu lembro que isso me chamou muita atenção. Como eu tenho família em Espanha, sou cidadão espanhol, eu me botei a fazer o Master Damon Madrid. O Master Damon Madrid é a principal escola do Damon fora de Los Angeles, nos Estados Unidos. E são dois professores de seus primeiros discípulos, considerados dentro aí do métier Damon, os dois melhores finalizadores de caso do mundo. Então, como o curso se tratava de 2 anos, eu me mudei para Madrid e passei a morar lá. E foi pré-pandêmico, mas antes eu já vivia no estúdio da minha universidade para dar as aulas todas online, manter minha remuneração e poder passar com a minha família esse período lá. Então foram 2 anos assim riquíssimos. Natália sabe parte dessa história, porque foi um curso seríssimo. Nós fazíamos o que no curso? Tomávamos todas as documentações e os slides, consulta após consulta, de mais de 500 casos com autoligado passivo Damon. Do começo ao fim, todas as cefalometrias, todas as panorâmicas, as documentações intermediárias, as fotos sequenciais, o que era feito em cada consulta, tempo de tratamento, tudo. Tudo assim à nossa disposição. Montávamos grupos, tinham franceses, espanhóis, tinha o pessoal ali do norte da África, e umas cabines de tradução para vários idiomas. Bacana. Mas, ao final dos 2 anos, quando eu voltei para o Brasil, é onde entra a AdTech na minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, isso tem que acontecer no Brasil. Obviamente já estava acontecendo, né? A Órmico aqui instalada, fazendo o que era feito ali, que é basicamente assim, a personalização absoluta de cada caso, né? Damon tem low torque, high torque e standard. Então você vai fazer o caso, você monta a sua caixinha, uma customização das mais individualizadas, e você escolhe. Não existe um paciente, quem, por exemplo, compra uma boca low torque, como vendemos até na empresa, não existe esse paciente low torque. Ele não é um ser Uhum. humano, de fato, porque não existe a maloclusão que corresponda a você colar todo mundo low torque. Do mesmo modo, high torque, ainda que existe quase todo mundo cabe no standard. Então, veja, tem que realmente montar. O nome disso é prescrições individualizadas, e isso é caríssimo. É bom, entretanto é caro. Então, eu tentei levar para a universidade, assim que pousei, e de cara era impossível que meus alunos pudessem lidar com isso em larga escala. Você consegue colocar em 3 pacientes, você não consegue colocar em 30 pacientes. E a nossa realidade é absolutamente diferente desse hemisfério norte. Meus 2 professores lá atendiam até plano de seguro-saúde na Espanha. E só usavam Bracts Damon, inclusive para o seguro-saúde, que era capaz de pagar.
Totalmente diferente daqui. Totalmente diferente daqui. Não existe uma solução para eles em Latinoamérica. Uhum. Né? Eles não têm o que fazer com a América Latina não tem o que fazer com eles. De um modo que, ao chegar no Brasil, eu vi que o que prevaleceu aqui foram as prescrições, as padronizadas, né? Então, você pega um tratamento que quer expandir, desenvolver, com atuação muscular, como o Daniel falou, fazendo com que não seja exatamente o dente caminhando dentro do alvéolo, mas o alvéolo remodelando e trazendo consigo o seu dente. Como disse Damon, você quer isso. Você quer que seus dentes inferiores verticalizem para bater cúspide de fossa numa técnica que evita extrações em muitos casos, ainda que extraia também. Você quer isso. Aí você vai lá e compra um autoligado Roth. Então, a gente vive aqui a questão é tão contraditória, ela é paradoxal. Você quer expandir e seu bracket quer contrair. Você quer prés verticalizados, mas Roth tem 12, menos 12 e menos 17. E não, perdão, menos 17 e menos 23. Diferente do que a gente tem nas técnicas que fazem assim. Andrews, Damon. Ah, aí você quer que esses caninos baixem, por exemplo. Já vou terminando. Sem extrair o pré. Só que se você faz isso, ele não tem espaço, não tem lugar nenhum, então a raiz dele vem para fora. E e Roth te dá menos 2 aqui. Menos 2. Então você está assim, agora você fica assim. Com a raiz mais para fora ainda. E ninguém vai percebendo isso, mas vai acontecendo isso lá nas nossas clínicas universitárias. Você sofre um pouco menos se você elege MBT, mas de alguma maneira não tem como você eleger técnicas padronizadas, Roth, Uhum. que o professor Ronald Ross pensou para comprimir arcos extraídos e transferir para brackets com tampa ou com clipe. Por isso, todo mundo insatisfeito nos congressos da época, que mostravam o marketing Damon fortíssimo, mostravam sorrisos amplos com corredor bucal bem reduzido, você enxerga de mesial de molar a mesial de molar. E sem ninguém fora da tábua óssea, porque são forças leves. Eu fiz já mais de 1.000 tomos nos nossos pacientes. E você vê isso, só que aí você tenta fazer no seu consultório e não consegue. Então, eu apresentei um projeto para o Eduardo e para o doutor Alexandre, de a gente fazer nem técnicas, nem torques e ângulos que sejam padronizados, um para todo mundo, e nem individualizados, que no caso seriam caros, muito customizados. E propus que a gente fizesse nem dente a dente e nem toda a boca igual. E fizemos 4 prescrições para atender as principais maloclusões. E é o que temos hoje, né? Na ocasião, fiquei muito contente. O Eduardo voltou assim muito animado. Eu fiz antes, selecionei 30 pacientes de diferentes maloclusões, apliquei todos esses torques, todos esses ângulos, antes de tudo isso virar caixinha de bracket, antes de tudo isso ir para venda. Então, fizemos um trabalho antes e depois aplicando estas prescrições, uma para apinhamentos de classe 1, outra para classe 2, outra para classe 3 e mordida aberta, e outra para mordida profunda.
E assim estamos já faz uns anos. Natália nem era nascida ainda, dentro da Adtech. Ai, que bom, gente. Fico feliz. Porque eu achei que não iam querer falar as datas aí, quando conheceu o Autoligado, anos 90. É, tá contando a verdade. Mas tá todo mundo falando verdade aqui, que bom. Eu entrei na Edtech vai fazer acho que 3 anos agora, e para mim era muito difícil de entender Autoligado, para ser sincera, porque não sei nem se eu posso me categorizar como uma consumidora, né? Mas pelo que eu entendo que eu aprendi com vocês, o que eu usei foi técnica ROT, porque eu tive 4 extrações, né? E eu não conseguia entender o aparelho sem a borrachinha. Para mim era Imagina difícil. ficar o Como arco ali. assim, gente? E eu lembro que na época até o Eduardo Campana me explicava e eu não entendia. E assim, eu vejo que vocês têm uma curiosidade e uma sede de não aceitar o que existe, né? Eu posso oferecer mais, posso oferecer melhor para os meus pacientes, mas não sei se vocês percebem resistência de colegas de profissão em relação ao autoligado. Não sei qual o motivo, por que exatamente, falta. O que que você acha, doutor Daniel? Na verdade, a grande resistência que eu percebo do autoligado, primeiro que, assim, a maioria absoluta das escolas ensinam convencional, Conhecimento, né? conhecimento, e o autoligado, quando surgiu aqui no Brasil, pelo menos quando eu conheci, né, e eu vejo que muitos colegas passam pela situação que eu passei, o autoligado foi vendido muito no sentido comercial. Então, assim, você vai lá, compra o Bract e vai ser feliz. Ele faz tudo para você. E isso daí foi um tiro no pé do sistema, porque assim, muita gente acreditou nisso. Alguns mais espertos, poxa, esses caras só querem me vender bracket. Não compraram, alguns mais inocentes compraram, fizeram o que mandaram fazer, caíram do cavalo, Uhum, e alguns, como o que aconteceu comigo, acreditei, fui fazer, caí do cavalo várias vezes, só que eu fui pesquisar e entender o que estava acontecendo. E a partir daí que eu comecei a pensar em solucionar os problemas que surgiram para mim. Então, assim, existe muito preconceito pela maneira como ele foi comercializado lá no início. Muitas escolas não gostam de autoligado. Um outro problema grande que eu percebo, muita gente que fala de autoligado, os poucos que falam, eles falam de você usar um bracket autoligado, mas não entende que o sistema é diferente. É uhum, vendido como se fosse só um bracket. Então você vende um bracket, mas trata igual. E não é igual, é um sistema. Tem muito mais coisa envolvida, a maneira de você trabalhar o caso é diferente. E eu falo assim para o pessoal, se você quer usar só bracket, eu falo de coração, não usa. Usa o convencional. Sim. Você vai gastar dinheiro à toa. E eu provo por contas matemáticas para o pessoal que quando você sabe usar o sistema, ele sai mais barato, muito mais barato do que o convencional. Apesar de custar 4, 5 vezes mais caro. O pessoal está acostumado a olhar o custo do material. E a gente uhum, sabe que em odontologia o material é o mais barato que existe. Né? Então, assim, se eu tenho um material que me custa mais caro, mas me faz ter menos tempo de cadeira, menos atendimentos, isso me faz ter retorno, ter lucro. uhum, Né? Então, o pensamento nosso tem que ser no sentido de tempo de trabalho, hora clínica. E o Sim. autoligado, que é para quem conhece o sistema, sabe trabalhar com o sistema, você diminui muito a quantidade de horas clínicas, com o número de consultas, e aí sim vale a pena trabalhar. Aí vai a parte financeira, né? E aí vem aquela cultura do tal da manutenção, que para mim é um dos maiores problemas, se não for o maior, da ortodontia. Que o que mais valoriza a ortodontia é a tal da manutenção. Não sei porque que até hoje se faz isso aqui, né? Mas eu já trabalho com preço fechado há muito tempo e só funciona bem financeiramente para quem trabalha com preço fechado. Se você trabalha com manutenção, se você sabe trabalhar com sistema, você vai atender menos, né, cada 2 meses, por exemplo. Em muitos casos você vai terminar antes, não são todos, mas muitos casos você termina antes. E aí você atende. Se o paciente está com aquela cultura de que ele paga uma mensalidade, ou então ele paga uma manutenção, o que ele entende na cabeça, no subconsciente? Que ele está pagando por sua consulta. Então ele quer que você demore na consulta, quer que você atenda ele todo mês. Ele não vai aceitar te pagar todo mês se ele vai a cada 2 meses. Agora, se você explicou desde o início que você está vendendo um tratamento para ele
que não importa se você vai atender ele 2 vezes ou 20 vezes, o que importa é o resultado final, ele vai escolher, é muito melhor para ele também não ir ao consultório. Porque ele tem que parar seu trabalho, sair da escola, enfim, tem que mudar sua rotina para ir no consultório. E vamos ser sinceros, quem que gosta de ir no dentista? Não é legal, fala a verdade, né? Sim. E então tudo isso, né, vai da maneira como é trabalhado. Então, e o autoligado ele ficou muito no Bract, 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 Bract. Então, resumindo, o que que falta? Não é, a gente não quer vender Bract autoligado, a gente quer que o pessoal conheça o sistema autoligado. Essa é a diferença. Acho que é muito importante isso que você falou, né? O que eu falo para os meus pacientes, né? Não é o aparelho que vai te tratar, sou eu. Eu preciso ter conhecimento, né? E quem vai tratar sou eu, né? A técnica Exato. que eu vou usar, o tipo de aparelho que eu vou usar, independente. Mas eu tenho que ter o conhecimento. Eu acho que o autoligado, muitas vezes é isso, né? Muitos cursos de especialização não passam isso, né? Também. Não. Então, é vendido como Bract. E eu já li muitos artigos não é que é publicado que é verdade. Não é, quantas coisas caíram por terra, né? E até hoje acontece isso, que é verdade. Hoje amanhã não é mais, né? Sempre está atualizando. Mas eu li, quando eu comecei a estudar autoligado, eu ouvi muita crítica, eu briguei com muita gente já por conta disso. Porque os artigos, todos eles falam, né? Todos não, mas boa parte dos artigos falam que não tem vantagem. Mas vai olhar como é que foi a metodologia do artigo, como que ele foi trabalhado. Ele foi Sim, trabalhar como um convencional. Ele só usou o Bract. Aí não tem sentido nenhum. Claro. sim. O artigo, Entendi. o Realmente é um senso artigo, crítico que vai bem além, né? sim, na intenção de parear os grupos, o grupo controle, o grupo tratamento, os grupo tratamento um convencional, o grupo tratamento 2 autoligado, o pessoal usou metodologia científica, óbvio, que fez com que você tratasse exatamente isso. É a coisa mais simples de entender, mas ninguém quer entender. Que os Uhum. pacientes autoligado, ele foi tratado igual o convencional, não sob protocolos de sistema autoligado. Eles foram tratados igual o convencional. Então, não é que você colocou um arco expandido de força leve no autoligado, protocolo dele, e colocou o arco protocolo do convencional e vamos ver no que dá. Não, só se fez um bracket com tampa contra um bracket com módulo Sim, elástico. E por isso, no final, não se comprovou, como qualquer artigo exato. pode mostrar, nenhuma melhora, nenhuma vantagem do convencional, do autoligado. Sabe a única vantagem do autoligado comprovada? E veja É como o tem tempo a... de cadeira, é o tempo de atendimento. É isso. O E, tempo e de eu atendimento discordo é muitas menor, vezes. em vez de trocar módulo, você Isso. E fecha eu tampa. falo, Fecha a eu tampinha. discordo disso muitas vezes. Porque tem consultas que faz só isso. Mas tem consultas que você precisa reajustar um levante, mudar um stop de lugar, entender mais. E muitas vezes demanda mais tempo que trocar borrachinha. Então, Eu na minha gasto mais tempo opinião, com autoligado do que gastaria com convencional. Porque então, o que... na minha opinião, tem consultas que são mais demoradas que uma do convencional. Uhum. Mas o que importa no final é o montante final. Então, assim, quando você lê um artigo, poxa, o Bract autoligado é igual, né? Não tem vantagens? Eu concordo. O Bract não tem vantagem, mas o sistema tem. Da maneira como é lido Tá. isso que é importante, né? Esse discernimento que a gente tem que ter. E o sistema, Natália, quando ele está dizendo sistema, a tampa do bracket é o de menos. Uhum. Os arcos têm que ser aquele que você tem de Copernic, os arcos têm que ser de forças leves expandidas. As forças são tão leves que a força da oclusão, da deglutição e da mastigação é mais forte. Então, o bracket quer vencer, mas a oclusão já põe de volta. Então, você tem que fazer levante. Precisa ser um levante ou anterior ou posterior, de acordo com o padrão facial, tipo rotacional da pessoa, ou como for possível. Mas você precisa deixar esse arco atuando pelo menos de 8 a 10 semanas, se não mais. Agora, o pessoal ele quer pôr o bracket com tampa, com o arco que lhe dá na cabeça, manda vir no mês que vem, do O contrário, o daí vai paciente cumprir não vai vida, pagar a mensalidade e coloca coloca exato. um arco natural e quer que expanda. Vai faltar Uhum, espaço, vai ter que extrair o pré e vai dizer o autoligado deu errado. Não funciona. exato. E ele fica trocando de arco no autoligado
mensalmente, o que Mensalmente. pode ser feito. Então, quando se fala de sistema, é isso. Entra com elásticos intermaxilares o quanto antes, de cara, né? Tem que saber que a força que está aqui no incisivo tem que ser mais fraca do que a pressão do lábio, para não haver protrusão durante a suavização do apinhamento. A gente passa tudo isso na universidade. E aí, na universidade, eu digo exatamente o que o Dr. Daniel está dizendo. Se você é um sistema, ou você usa o sistema, ou você não adota o sistema. Agora, a culpa não é sua, a culpa não é do produto que você não sabe usar o produto. E isso cabe, gente, a qualquer produto, de qualquer área do mercado, né? Todo produto vem bula, todo produto vem manual de instrução. Aí o ortodontista ele quer comprar, ele vai no stand, compra o que mandam e depois ele diz, deu errado. Eu estou dizendo assim com certa ênfase, só me permita isso, porque foi um ortodontista que eu, claro, não vou citar o nome, num podcast recente, e o cara foi falar para ele, e aí, atualiza a gente sobre autoligado. Aí o cara falou, autoligado? Não, não, autoligado não, bracket com tampa. E brackets com tampa se mostraram já por muitas evidências científicas, porque se o cara falou por muitas evidências científicas, ele é o cara que sabe tudo. É, que não dá certo, que isso não existe. Essa moda já acabou. Aí falou pro cara, autoligado acabou. É um Foi moda, bracket né? com tampa, que foi uma moda, né? E eu só pensando nos milagres que essa moda tem feito aqui no consultório e na Há faculdade. anos, né? Há muito tempo, e nas 500 que debrucei ali quando estava fora, e nas que já somos capazes de fazer com o nosso EasyClip, fazendo um sistema, e eu penso, por que que ele desinforma assim? Por quê? Até entrei depois, nunca faço isso, mas o cara parecia tão enfático que eu entrei no Instagram para ver, né, dele. É só placas, só alinhadores do in-office que ele faz. Então, veja, e para aquilo tem evidência científica, né, substancial. Na verdade, alinhadores, ou você também faz debaixo de protocolos, ou vai dar errado do mesmo jeito. Exatamente. Se você tem que saber a Tudo técnica. precisa de técnica e protocolo, né? Alinhadores dá errado assim e dá certo assim. Puxa, é desse jeito. Tendo todas as limitações que todas as técnicas têm, Sim, né? E os potenciais que todas têm, porque nenhuma é perfeita. sim. Temos aqui um comentário do Fernando. As grandes vantagens dos autoligados são permitir que as forças musculares, bochecha, língua, forças posturais oclusais, contribuam para a correção ortodôntica, né? Que é uma das vantagens aí do autoligado, né? É isso aí, e isso traz da gente, né? Vai fazendo a gente buscar mais conhecimento. Por exemplo, isso funciona super bem e é uma pura verdade, só que para isso o paciente tem que ter uma tonicidade muscular boa ou satisfatória, né? O mínimo possível. Então você começa a trabalhar com a parte muscular, e aí eu vi que depois já teve uma questão de estabilidade, né? Sim, Uma sim. coisa que é muito forçada tem uma tendência a retornar no que era. Uma coisa que é mais natural, né? Deixa ser uma musculatura envolvida que contribua com isso, a tendência é que você tenha uma estabilidade muito maior. Então a gente fala assim, uma coisa é você tratar o paciente, a outra é permanecer tratado. E eu faço uma pesquisa no meu consultório há muitos anos já, e todo paciente meu responde um questionário, né, na avaliação inicial, enfim, responde várias perguntas, e uma das perguntas é: você já passou por tratamento ortodôntico no passado? Já usou algum tipo de aparelho? E 55% dos pacientes são retratamentos. Uhum. Ou seja, o índice de insucesso é muito grande. Sim, de Por quê? instabilidade. Porque não se tem estabilidade. Uhum. Agora, Então, veja, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Fernando falou da estabilidade. Ali no chat, bem interessante o que o Fernando falou. No chat, ele está dizendo: a pesquisa citada sobre Damon fizeram follow-up?
há várias pesquisas, né? Esta não, mas há várias pesquisas de follow-up e de estabilidade Damon 2, 5, 10 anos. Eu tenho vários pacientes de follow-up. E o curso que eu fiz, agora já se tem follow-up, veja, já se tem follow-up de 20 anos, Damon. Não pesquisa, né? É casos clínicos que mostram. Mas de pesquisa tem, já de menos tempo. E sabe por que que... Ah, mas expandiu, não volta? Gente, o que é legal no autoligado é que ninguém expande até onde quer. Você não expande até onde você quer, você expande até onde você pode. Exato. E até onde você pode? Agora tem a ver com o que o Fernando disse acima. Você pode até onde bochecha, lábio e língua permitem, porque aquelas forças do autoligado não são suficientes para vencer forças musculares. Então existe um efeito Frankel, que chama na bochecha, no bucinador, que é aquele que permite que vá só até onde é possível. Então não existe o extravasar da fenestração cortical que a gente pode ter se fizer força. Eu confio muito mais no adolescente, esse pós-pico puberal de 15, 16 anos. Confio muito mais no autoligado do que no meu querido Hyrax, o Irax, o McNamara, ou qualquer um desses, mas muito mais. Porque esse eu vou fazer uma força pesada para tentar abrir uma sutura que está fechando e que vai resultar em efeito indesejável de inclinação sobre os dentes. Enquanto isso, o autoligado, com expansão, angulação e torques adequados, vão ficar dentro do... Veja que uma pessoa, por exemplo, que longilínea, dólico-facial, com autoligado, ela nunca vai ficar com a boca larga, apesar de ter usado o mesmo fio expandido de Copernic, que usou o outro braquifacial, que ficou com a boca larga, porque ao desenvolver, era o que a natureza queria dar para ele, se ele não tivesse o subdesenvolvimento. Então, isso que nos lembra a ortopedia funcional, que o Pedro Planas dizia na reabilitação neuroclusal, olha, estimula e vai indo, estimula e vai indo. Isso é muito mais estável do que esta Uhum. condição que nós criamos de contração pós-extração, que são as 55%, por exemplo, de, de recidiva, né, que Daniel recebe no consultório. Tem um outro comentário aqui também, ó. Os senhores acham que a tampa é melhor que o clipe no sentido de manter mais estável e ter mais resposta no sentido de manter o fio dentro do slot? Porque é mais uma questão de nomenclatura, né? Tampa ou clipe é a mesma coisa, né? Mais nomenclatura que se é usada. O sentido é o mesmo, né? Eu acho que o clipe do Easy Clip Ah, tá. Quando você está é a referindo ao Easy melhor Clip. tampa, a tampa o clipe do Easy Clip é o melhor clipe que existe, porque ele não é uma tampa. Não, perdão, porque ele não é um clipe. O clipe que você usa no ativo do Easy Clip, ele trava como uma tampa, diferente desses clips que só estão Sim. presos aqui Uhum. e que vão fadigando à medida que o tratamento avança e que você vai trocando de arco. É Quando você precisa do interativo, ele não tem mais força, né? claro, eu cheguei a usar esses clipes ativos de empresas de clipe ativo. Não gosto. Não gosto por uma razão simples. Se você abre o livro do professor Jurandir Barbosa, Excelência em Autoligados, um livro Pink, tá lá várias fotos do que acontece no transcurso do tratamento com os clips ativos. Quem usa aqui sabe. Aqueles que você perde. Você vai perdendo e tendo que colocar amarrilho, vai perdendo e tendo que colocar amarrilho. Até perder a paciência e colocar um monte de alastique. Até perder a paciência e perguntar ao paciente qual a cor do alastique que você Se quer você quer. para colocar aqui no meu ex-autoligado. Isso acontece um monte. Acontecia quando eu usava um autoligado ativo caro. E aí eu tinha que pegar aquele bracket, mandar lá para a empresa alemã e eles me mandarem um outro bracket, um negócio assim horroroso. Agora não, o pessoal compra brackets e aí já ninguém fala do problema. Quebra e aceita porque está na conta do baixo preço. Mas isso vai atrapalhando o tratamento, especialmente porque quando na segunda fase você quer dar torque,
Que torque um clipe frouxo tem para dar? E Então, quem onde mais garante precisa que de ser interativo, ele não é interativo mais. claro. Ah, mas quem garante que ele vai ficar frouxo? Claro, toda ação e reação. Toda ação provoca uma reação, e o clipe pode afrouxar, porque ele só tem uma base. Por isso que eu falei que o do Uhum. EasyClip é diferente. Porque é um interativo que se mete em dois pontos, não é isso? De ancoragem dele ali dentro. Uhum. Sim. Ele é um design passivo, tem duas travas, né? Só que ele tem uma grande sacada por essa curva que faz, né? No Naitai, que é onde ele empurra, mas ele tem as duas bases de travamento. Então, o poder de interação dele é muito maior do que um sistema tradicional de interação. Sim. Ele segura mais a onda na hora que você quer dar torque, né? Quando ele Sim, precisa é ser onde você mais interativo, né? precisa do problema, onde ele tem que ser interativo, né? Eu É. passei muito por isso também no passado, antes de usar o que eu uso hoje, que é o híbrido, né? Que eu chamo de dual, que ele é interativo e passivo. Eu já utilizei outros também, né? Assim como o doutor Marcelo, de outras marcas, e acontecia o mesmo problema de todas as marcas, porque ele só tem, como ele se disse, né? Tem um ponto só onde apoia toda a força, de tanto se abrir e fechar alguns meses, a hora que você vai precisar dele empurrando, ele não tem mais força para isso. Vocês Sim, essa querem auto... mostrar um caso pra gente? Dentista gosta de ver caso, né? O que vocês acham de mostrar um casinho aqui pra gente explicar como que foi? Podemos. Estou à disposição. Ele fez uma outra pergunta aqui, enquanto o Daniel vai pegando o caso. No sistema passivo, fazendo uma comparação com a tampa tipo do Damon Q e forma de fechamento do Easy Clip, não entendi direito. Se podemos comparar, né? A tampa, se podemos comparar a... Bom, é exatamente isso, porque é assim. Uhum. Plana, né? É, E, claro. Isso que é assim, não é assim. Isso que me encantou quando cheguei com o Damon na cabeça e precisava de uma engenharia parecida, no caso do EasyClip. Existem outras empresas que fazem isso também, que são assim. Mas quando eu viro esse bracket de frente, eu vejo que eles perdem aqui, eles não têm muito controle rotacional, porque eles não vão até o fundo, até o final. Nem o Sim. Damon vai até o final, o EasyClip vai até o final, inclusive. E aí foram essas vantagens, né? Mas a gente abre o EasyClip assim, igual, nesse sobe e desce, né? Mas é como a gente tem repetido aqui. Se cada um de nós pensarmos, esquecermos a coisa de brackets e pensarmos na coisa do sistema, Exato. vamos, Essa vamos ter é a sucesso. sacada do negócio. Procure Uhum. estudar sistema. Sim. O Bract é um Saber. acessório importantíssimo, mas não é o único do sistema, né? uhum. Sim. Vai colocar aí, doutor? Vamos pôr um casinho aqui então para a gente. Vamos Tá. ver aqui se. Finalzinho aí, mostrar uns casinhos que a gente gosta bastante. Tá aparecendo para vocês aí? Tá, sim. Assim. Tá. Então vou mostrar esse caso. Até que eu mostrei lá no stand de vocês, da Adtech, no CIOSP, e tenho apresentado esse caso algumas vezes também já, dessa menina, que ela tem uma classe 2 muito grande, uma retrusão maximandibular muito grande. E o desafio desses casos, né, não vou ficar enfatizando da parte técnica aqui, mas Uhum. o desafio desses casos aqui é você trabalhar com um sistema que você precisa ter um controle de torque muito aguçado, porque eu tenho que fazer, vou passar aqui, ó, a gente precisa ter um controle de torque, né, de incisivos superiores e inferiores muito aguçado, porque eu tenho que fazer, se eu fazer um avanço mandibular, que é o que esse caso pede, nós usamos aqui nesse caso um propulsor mandibular, eu tenho um efeito colateral muito grave aqui, muito que eu tenho que ter um controle, que é de causar uma vestibularização desses incisivos inferiores. Então é muito comum eu tratar pacientes com propulsores e causar uma vestibularização de incisivos.
E o que a gente tem proposto aqui no nosso sistema já há alguns anos e que tem funcionado muito bem, e aí é bacana a gente fazer essa discussão depois, ô Marcelo, para a gente entender a questão de prescrições, porque eu utilizo a prescrição ROT, certo? Em todos os casos. O que que eu fiz de alteração aqui? A gente usa slots de tamanhos diferentes. Então, o que que a Uhum. gente fez? A gente usa slots 18 em dentes anteriores. Para quê? Para que eu consiga fazer um preenchimento maior do meu slot. E quando eu preencho o meu slot, eu não tenho aquela folga. Quando eu penso em todos os sistemas, por exemplo, um Damon High Torque, Low Torque ou Standard, por que que existem várias precisões? Porque você tem folga, né? Você tem essa folga no seu relação arco-slot. Então, é que você faz uma precisão maior para compensar pensando que eu vou perder esse torque. Então, se eu pensar na raiz do problema e se eu entender que o problema é a folga no slot, então, se eu preencher esse slot com mais intensidade, preencher totalmente esse slot, eu consigo trabalhar com uma precisão só e ter esse controle de torque. E é o que a gente fez no sistema nosso. A gente usa slot 18 anterior, em superiores e inferiores, e slot 22 posterior, e para ajudar nessa interação, nessa leitura de torque, a gente usa os brackets interativos nos anteriores e passivos nos posteriores. Então eu tenho folga em posterior, onde eu preciso ter uma intercuspidação correta, ideal, mais importante que o torque em si, e onde eu tenho que ter torque mesmo, são nos dentes anteriores, eu consigo ter essa leitura graças a esse preenchimento de slot. Então eu trato um caso como esse sem precisar fazer efeitos colaterais, sem precisar pensar em efeitos colaterais, ficar pensando em fazer um contra-torque, usar um low torque, entendeu? Ficar preocupado em qual que eu vou utilizar, porque eu tenho um preenchimento completo de slot. E a gente tem trabalhado, né? Esse aqui é um dos exemplos, já trabalho com esse sistema desde 2016, quando o doutor Alexandre lançou esse bracket. E a gente tem uma quantidade boa de casos aqui que a gente resolve, a gente tem soluções. Aqui tem uma teleradiografia, ó, para a gente ver que apesar de ter acontecido um grande avanço mandibular, eu não vestibularizei meus dentes, eu não causei uma vestibularização de incisivos inferiores. Então eu tenho um controle de torque com muito mais tranquilidade, sem ficar preocupado com um monte de coisa. Então a mecânica em si, ela se torna mais simples, se torna mais objetiva, porque eu não tenho que ficar preocupado com grandes outros problemas. E a gente tem trabalhado com esse sistema há um bom tempo, assim, simplificou muito a nossa mecânica, a logística do consultório ficou muito boa, porque eu não tenho que ficar preocupado se o meu paciente coleia o dente tal precisão, entendeu? Eu trabalho com uma precisão só, em 100% dos casos, eu trato todos os casos, porque onde eu mais preciso ter controle de torque eu tenho, e é onde eu tenho que ter folga, onde eu tenho que ter uma intercuspidação correta, eu tenho folga nesse slot. Sim, Mas Muito é bom. bacana essa bonito. discussão, né? Bonito Uhum. caso. Sim. Eu pensei em como, não sei, nós estamos caminhando para encerrar, né? Sim, sim. Mas fica à vontade, doutor, se quiser. Porque eu queria só dar uma dica em relação aos nossos caninos ectópicos, especialmente Fica à para quem já vontade. usa autoligado, né? Então, se eu puder projetar, Opa, Claro. peraí. Daniel, assim que você Liberado tiver, aí. vamos ver aqui. Porque, veja, o que acontece com o pessoal? A gente fala, se você arranjar espaço, expandir, distalizar, usar elástico, você consegue, deixa eu procurar aqui, compartilhar. Você consegue, ah, aqui. Você consegue colocar os seus caninos no lugar. E aí eu vejo as pessoas indo tentar colocar os caninos no lugar. E me dá um pouco de precisa entender sistema neste nível aqui. Dr. Fernando Bart e outros que estão aqui. Presta atenção.
Atrito é algo que, se eu coloco um elástico aqui ao redor, um módulo, eu já levo esse atrito para níveis grandes. Eu preciso subir bastante os arcos para resolver diluir o apinhamento. Então, isso aqui são classes que a gente está por aí, já deixo em inglês por causa disso. Binding, sem conceitos mais assim específicos, falando de modo breve, o binding é um atrito bem aceitável, é aquele que você deve usar para resolver apinhamentos sem extrema força. E o notching você deve evitar, porque ele é como amarrar esse fio dentro do slot. Então, se você coloca notching para buscar o dente, esse dente fica preso. E aí, o que acontece é o que você está vendo aqui na foto. O dente está preso, está amarrado, como se você tivesse colocado um elastique nele. E lógico, se ele vai descer tanto quanto os incisivos vão pró-inclinar e intruir. Este notching tem que ser evitado para que se evite esse problema, né? Aqui eu estou vendo alguém, essa foto é de livro, de todas as maneiras tentando resolver o caso de uma consulta para outra, e para isso criando aqui um efeito de distalizar enquanto não deixa intruir, e esse triângulo para tentar trazê-lo mais rápido do que ele é capaz de fazer subir intrusão e para a inclinação dos incisivos. Pelo amor de Deus, isso não é autoligado, isso não é sistema, porque aqui dentro tem 3 pontos de contato, impedindo que esse arco deslize. Quando o arco está impedido de deslizar, acabou o autoligado. Olha aqui, por exemplo, este arco está impedido de deslizar, tem 3 pontos de contato dentro do slot. Então, duas semanas, eu creio, 2 meses depois, olha o quanto esses incisivos protruíram, superiores e inferiores. Agora o paciente tem biprotrusão, agora você vai lá, professor, eu usei o autoligado aqui, olha, mas deu biprotrusão. Então, agora você extrai os pré-molares, filho, para poder resolver. Ou faz desgaste interproximal em todo mundo, ou põe IZC e distaliza todo mundo. Poderia ter evitado o problema, né? Então, o que eu digo é que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Quando os incisivos baixam, Thalita, o que eu estava falando no começo, olha o que acontece com eles na raiz. A raiz se desloca contra a cortical, quando, perdão, o canino baixa. Por isso, eu insisto que se use aqui um bracket high torque, o 11. O 11 mais 11 é para permitir que a raiz volte para o seu sítio. Mas por que não tinha isso quando a gente usava convencional? Não, porque no convencional sobrava osso, que é o osso da extração do pré. Agora esse dente só tem seu próprio osso. Então você precisa saber direcionar raízes. E por isso a importância de torque. Aqui, por exemplo, um caso nosso da universidade, com a fenestração típica de baixar um dente com -2 de torque de Roth e com forças pesadas. É claro que ele fenestra e depois disso a gente tem decência, retração gengival, e aí não valeu a pena. Não valeu a pena, era melhor ter extraído, porque vai ficar feio esse canino com a raiz exposta. Aqui, por exemplo, um caso nosso, ele entrou aqui, ele vai entrar. Foi enviado com esses brackets convencionais que nós tiramos, não tem osso, ele chegou assim. Ele vai descer. Então, quando ele desce, agora que ele entrou, ó, isso aqui é o final do autoligado. A gente foi lá e colocou o mais 11. Esse aqui é o mais 11, está percebendo? É o arco. E a ação dele é coroa para fora e raiz para dentro, no sentido de devolvê-lo à sua cortical. O torque tem que ser alto, mas não é porque eu vou colocar a coroa para fora, é porque eu estou colocando a raiz para dentro. No autoligado, você consegue, inclusive, isso aqui, olha, abrir do nada. Isso aqui é lateral, isso aqui é premolar. Mesmo zipado em classe 1. Você abrir assim, do nada. Tomando cuidado com pró-inclinação. Casos que eu desenvolvia lá em Madrid.
Agora, aqui já são alunos próprios do... Aqui alunos meus. Isso aqui é um aluno equatoriano. Os 4. Então, ele teve a coragem de não extrair. Vamos preencher o perfil do menino, né? E escolheu a nossa prescrição, chamada Plus, que vai impedir pró-inclinação, enquanto descende esses dentes com high torque e expande posterior. Vou passar relativamente rápido aqui. Mas olha que interessante. Uma dica. Um 5,16 leve aqui, trapezoidal anterior para dormir, todas as noites. Ajudando a lidar com o fato de que a mola aberta que coloca para trás é a mesma que coloca para frente. Só que a gente coloca espaço mais meio bracket nos fios redondos. É muito pouco. Então, em pouco tempo, isso aí está fazendo 4 meses. Vocês são 4 meses. E fio ainda? Qual fio é esse? Pessoal, ele passou 4 meses com o fio 14, redondo, Easy Clip, o Cooper Naitai, o expandido nosso, bronzeado. Então não pode ter impaciência, não pode ter a chamada ortoansiedade. Vai para o consultório usar autoligado, só toma um Rivotril pela manhã, sabe? E vai devagar. Na hora do almoço, toma uma cerveja, uma caipirinha e volta. É sem pressa, porque vai sair, vai dar bom. Olha isso aí em 4 meses. Aqui no 4º mês ele colocou 14 por 25. Então, 7 meses. E ele ainda está tratando. Mas conforme vai tratando, vai mandando para a gente ver, todo feliz. Aqui ele incluiu os segundos molares, que tem que incluir no sistema os segundos molares, diferente do convencional. Então, não é para pensar como convencional. Aqui é ele com a gente lá no congresso da SPO, que tem feito outros casos lindíssimos. Mas esse, por exemplo, vejam os caninos também, numa classe 1. E elegemos a mesma técnica, o Plus, e fomos buscar. Olha aí o levante azul. É um sistema, não existe milagre. Só que nela a gente inverteu. O Plus nosso, Daniel, é ROT também, os anteriores, superiores, os inferiores MBT. Então a gente inverteu isso aqui. De menos de 12 e 8 graus, a gente inverteu para menos 12 e menos 8. E o inferior se inspirou nos professores, no professor Hugo Trevisi. Menos 6, porque a diluição é para frente, aí vem até aqui, inclinando, e então o menos 6 neutraliza para que a gente tenha um resultado assim, que não seja de uma inclinação demasiada. Aqui São slots mostrando. 22, né? Oi? Slot 22, né? Slot 22, sim. Uso menos 11 quando eu quero curva reversa e o menos 6 quando eu quero diluir apinhamento inferior. Aí aqui já baixou, olha, com fio 14 baixou tudo do lado direito. E aqui o aluno nem teve coragem ainda de buscar lá, pegou a distância, falta um amarrilho aqui para mostrar que pegou a distância, para não fazer um notching, fazer só um binding. Primeira consulta e a consulta agora já iniciando a fase 2. Agora já vai ler os torques. Então vai ler menos 12 e menos 6 nos anteriores. Olha como eles não protruíram nesta vista. E nem nesta. É controle. Controle fornecido por fio, tempo. E aqui finalização com braided inferior e o aço superior. Aí uma vista mais... Eu gosto muito desse tenda estendida, que com ele já resolvo quase tudo. Desse jeito. E aí deixa o aço aí. Deixa o aço. 4 meses o aço expressa, em 4 meses, o aço expressa 100% de sua capacidade de dar torque. E aí quando removeu. Aí as pessoas falam, mas isso eu faço também com convencional. Claro, primeiro você cria espaço, senão, mas eu não preciso extrair. Sim, cria-se espaço, gasta-se mais dinheiro, inclusive, com laboratório. Precisa de um distalizador aí, de alguma maneira, se for por palatino, né? O pêndulo. Hoje a gente pode ser assessorado aí com o BioCrystal para classe 2.
numa fase preliminar, né? Sim. Mas você tem que usar alguma coisa para o palatino, se você não quer usar forças leves, em geral. E aí depois a remoção. Muito bom. Só um toque para ninguém se Boa. perder nos caninos altos, tá bom? Perfeito. Ótima dica. Bom, tem o Fernando aqui, né? A força leve dos fios devem ser tão leves quanto a venação labial. Isso aí. Isso. Mesmo. Na verdade, o fio exerce 1,5 gramas. O lábio exerce 7 gramas. Então veja que o protocolo está feito para você ficar tranquilo. O 14 exerce 1,5 gramas. O 18 eu não saberia dizer. Quando você chega no 14 para o 25, está alinhado. Aí você já não tem o apinhamento contra o lábio, né? Mas 1,5 contra 7 do lábio é bastante, de modo que o lábio se torna um para-choque mesmo. Uhum. Chama ancoragem muscular, né? Autocinese. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Mais alguma dica, mais alguma coisa que vocês querem falar? O Fernando já está dando feedback dele aqui, muito boa a aula. Legal. Dica tem bastante, né? Poderia ficar aqui bastante tempo. É, tem tempo, né, Marcelo? Sim, Mas é gostoso. uma troca de experiências, assim, né? É ortodontia raiz. Eu Sim. vou O levar. Daniel é velho. O Daniel é velho, e apesar da Natália e da Thalita serem muito novinhos. Fica ortodontia raiz. Vou levar uma amiga nossa lá da EdTech que tá com bracket, vai fazer 8 anos. Vou levar 8 ela pra anos? vocês, é. Eu não consigo convencer ela que não é normal isso, mas. Ó, a doutora É. Júlia também, ó, falando aqui, parabéns, que Ai, que aula, legal. obrigada, gente. Obrigada por, Júlia, assim, véspera de feriado, né, tá aqui, o pessoal pessoal é acompanhando, herói, né? né? Bacana demais. É isso aí, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês, é igual a gente falou, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas falando, né? Mas aí deu pra gente ver um pouquinho sobre os autoligados. O pessoal tá aqui agradecendo bastante, parabéns aos palestrantes. Muito obrigada pela participação de vocês. Em breve, quem sabe a gente já não se vê de novo, né? Sim. Eu agradeço Sim. bastante. Fico feliz que todos tenham participado aqui. Parabéns pela iniciativa, Thalita, e a Adtech com você, e a incansável Natália, sempre. Queria avisar que vou estar na ABOR, Uhum. e lá eu vou falar só de resolução dessas classes 3 extremas. Então, Uhum, associando com o MARP e depois o nosso protocolo de autoligado, que não é nenhuma novidade para quem faz autoligado de verdade, mas para você poder ver e se animar mais, né? Que é isso que os casos clínicos ajudam a gente, se animar. Ah, exato. então, quem for a BOR, estarei lá. E, do contrário, eu tenho o meu Instagram profissional, chama @modernaorto. Então, se alguém quiser, há vários casos clínicos lá, tá bom? Muito bom, gente. Eu, em nome do Dr. Maurício, que hoje não conseguiu, estava voando, em nome da Agitec, a gente agradece muito a presença de vocês, viu? Muito obrigada. Bom feriado aí para todo mundo. Doutor Daniel, se você quiser deixar o seu arroba aí também, fica à vontade. Ah, Vou deixar Sempre é beleza. bom, A né? gente nos coloca comentários. também alguns conteúdos, casos clínicos, algumas dicas, né? Que a dica Isso. sempre é bacana. Claro que não é legal falar isso, assim, a gente, claro, posta, né, Marcelo? A gente posta casos, coisas assim, mas tomar cuidado com o pessoal. Tem muita gente hoje que quer ser ortodontista de Instagram. Vê um negocinho lá, nossa, vou fazer, o cara fez. Pera um pouquinho, vamos entender, vamos com calma, não é bem assim, né? Porque lá é tudo lindo, Exato. maravilhoso, né? Ninguém mostra os perrengues, né? Ninguém mostra Ah, o lado B do negócio, né? que legal, meu erro, ninguém mostra. É, É, mas é bacana, né? A gente se inspirar, assim, ter ideias, é bacana por esse lado aí. Mas tá aqui. Dicas. Quero agradecer, né? Oi?
Não, dicas estão ali, mas que essas dicas levem todos a estudar, estudar, tem que Exato. estudar. Não há um caminho diferente do de estudar. Eu tô há 20 anos estudando esse negócio e não aprendo nunca suficiente. Então tem que estudar. Não tem outro segredo. Não, não tem. É isso aí. Gente, bom feriado para vocês. Obrigada, gente. Boa Obrigada. Obrigado, noite. gente. Obrigado. Bom feriado para todos. Foi um prazer aqui estar com vocês. Tchau, tchau. Foi nosso. Obrigado. Abraço. Tudo de bom.